Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 21 de junho de 2024. Palestra de número 28 e agora sim, a última dessa nova listagem, dessa nova sequência de palestras em que nós estivemos para terminar na anterior, de número 27, mas percebemos a necessidade de acrescentar essa aqui. E eu estou aqui hoje muito, muito feliz por estar fazendo essa palestra com vocês, para vocês, porque eu creio que o assunto, que eu até já trouxe para vocês no formato de aula, ele vai realmente, com essa nova roupagem, com as novas inclusões, ele vai mexer um pouquinho mais com o nosso grupo, com o nosso comando, que vem crescendo na proporção daquilo que eu imaginava e que o Rancor e a Roquená projetaram. Crescimento, nesse primeiro momento, dentro do gap temporal até 26, deve ser assim, nesse ritmo, porque há muito poucas pessoas ainda capazes de se linkar a esse tipo de conhecimento, saindo daquilo que a gente chama de gado, da massa de manobra, sobre o qual a gente vai trabalhar muito hoje aqui também. Então, para que possamos fazer uma palestra muito gratificante e energizada, vamos fazer as nossas prévias, focando na nossa mente e no nosso coração. No primeiro momento, a gente vai avaliar a possibilidade de esvaziamento mental. Inclusive, você pode fazer isso todo dia comigo, numa palestra, numa aula, ou sozinho em casa com alguém, fazendo esses exercícios, apesar de nós termos outros exercícios também à parte, numa playlist específica sobre exercícios. O que a gente faz aqui também, no ancoramento, e na prévia do ancoramento, que é essa respiração barra meditação, é um exercício. Então, pense em fazer isso sempre que possível. Foque aqui. Mente, pineal, coração. Chama trina. E você vai inspirar e reter por 17 segundos, entregando não a Deus, entregando as energias ao universo, entregando as ordens, entregando aos seus mestres, mentores, guias e amparadores, reveladores, aqueles que estão aqui hoje, agora, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você espera, tudo aquilo que você se compromete a realizar. Então, foque nisso e esvazie a sua mente, procurando esvaziar todo o seu corpo 4D e, se possível, atingir o seu quaternário inferior, quiçá até a tríade superior. Inspire, retenha, permita ao seu nível mais subatômico, suas moléculas, suas células, realizar o metabolismo. E, ao expirar, colocar para fora com força, utilize o diafragma e o períneo, dois músculos que vão ajudá-lo a expulsar, junto do gás carbônico, aquilo que não te serve mais, aquilo que até bem pouco tempo atrapalhava você. Hoje você do canal não mais. Continue respirando. Em novos ciclos em que você coloca para dentro o gás oxigênio e retém. Só que ele agora você vai fazer com que ele adentre o seu organismo, acompanhado dessa energia maravilhosa que já se encontra aqui à nossa volta. Uma energia quinta essenciada,
que vem sendo trabalhada por aqueles seres que eu já citei e os muitos que eu ainda vou citar, especificamente para você. E ao colocar para dentro, foque na sua tela mental, aqui à frente da sua pineal, e monte o seu projeto, o seu plano de médio e longo prazo, para o seu momento na Terra. Inspire. Foque na plasmagem, na cocriação de tudo aquilo que eu falei aqui. Retenha por alguns segundos. Veja-se luz, energia. Veja-se banhado por uma energia maravilhosa. Agora sim, nesse momento, você se enche de prana, koilon, krion, forra e o kundalini no final do nosso trabalho. Permita que suas células e moléculas, mais uma vez, respirem, se alimentem e metabolizem de maneira a já iniciar aquela troca, aquela ativação do DNA sagrado, que também será trabalhado hoje. Ao expirar, você agora coloca para fora não somente aquilo que não te serve mais, mas tudo aquilo que vem atrapalhando a sua ascensão. Vinha, no caso você, que já se encontra aqui há algum tempo. Então expulse culpas, medos, mágoas, fobias, rancores, ódios, orgulhos. Esses sentimentos e sensações que vêm acompanhados do que você coloca para fora também, que são as gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas, implantes, cadeados. Aquilo que até então travava você e não mais. Você expulsou de você. E ligamos-nos assim a nossos queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar. E vamos a Adonés, bordo do Prata Vonal, onde Anho Takten e Mithan-El oportunizam-nos a energia Umara através do portal Avona Shantar, que atravessa esse portal e vai até os filhos paradisíacos de Miká, Metraton, Emanuelis e Starré. E deles, as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a Grande Fraternidade Branca. Delas, as ordens Melquisedeque, Lamnadek, Gordandek e Vordandek. Aos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. As naves Arquitrãs, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares, Ramatiz, Iroko e a enorme nave de Aberon, que de um tempo para cá tem estado permanentemente vinculada aos nossos trabalhos. Não permanentemente aqui, porque primeiramente que isso seria impossível. E Aberon tem diversas outras tarefas em níveis muito acima daqui. Mas ela tem uma ligação conosco e Aberim também se faz presente. Ele que esteve muito presente no início do nosso nível 0, nunca deixou de estar, mas eu mesmo passei a não citá-lo tanto, porque ele trabalhou por trás dos bastidores da erraticidade. Trouxe diversos dos seres e energias que aqui se encontram hoje. E ele retorna, uma vez que uma etapa já foi cumprida. Aquele primeiro ano do gap temporal, e agora nesse segundo, importantíssimo 2024, nós estamos entrando com novas energias e novos trabalhos, e ele está novamente muito presente. E ele entrega a energia ao Mara, aos comandantes, com os quais esteve e ainda está coligado em muitas tarefas siderais. A Shirion,
Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Ian Corranin, Maria das Estrelas, Arkel, Astar Niolin II, Jaguar e Pantera Negra. Que traz todo o comando Panther e a equipe de dragões que já inicia a formação de círculos concêntricos à nossa volta. E a energia humana entregue aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que ampliam os círculos à nossa volta, trazendo xamãs, pajés, caciques, quilombolas, druidas, gnósticos, celtas, astecas, incas, maias, olmecas, toltecas, hopins e diversos seres que aqui estiveram no planeta e ainda muitos deles estão retornados entre vocês. E alguns estão aqui, em 5D, 6D, 7D, à nossa volta hoje, interagindo conosco, e eles iniciam pequenos processos de cura, cirurgias espirituais ou siderais, passes com os seus elementos, com as suas ervas, poções. E a energia humana é entregue a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando o trono Exu e o trono Pombagira, ligando-nos através de um enorme mercaba de proteção coletivo, vinculados às nossas tronqueiras. Eles nos protegem como nem mesmo nós podemos imaginar que o fazem. Exu Veludo e Maria Padilha Rainha são dois desses que também, desde o início, com Iaberim, têm estado presentes. E para falar daqueles que têm estado presentes desde sempre, ainda que não nominados outrora, Rancor, e o sacerdote do templo de Horus, Roquiná, e as sacerdotisas do templo de Ísis, chegam a nós, ampliando esses círculos e trabalhando intimamente cada um de nós. Sejam todos vós muito bem-vindos. Mirna, Kadisha, Druxus, Sukala, Vovó Maria Conga e tantos outros que eu possa não ter citado, mas que se ligam a nós de maneira profunda nos trabalhos que os nossos encarnados desse grupo realizam no GUMAN, Grupo Universalista Maria de Nazaré, e no NUME, Núcleo de Estudos Micael de Nébadon. Desses lugares e com esses lugares, eu também me ligo. As tronqueiras desses locais estão totalmente vinculadas a nós. E lá no centro desses círculos concêntricos todos estamos nós, montando nosso mercaba de proteção local, individual, com nossos símbolos, imagens e ideias do que é montar o Gongá. Seus cristais, seus incensos. E vamos a Gaia, Ista, Pachamama, Nanamburuquê. Ligados ao sagrado feminino, solicitamos aos 7 dragões Elohim Kumara a ascensão do sol central da energia telúrica, acompanhado do cristal orgânico Astrastone, que chega às solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, e ancora no chakra básico. E aí, se juntando a todas aquelas energias já citadas, vai iniciar a ascensão do Kundalini. 2 serpentes douradas que vêm até a sua chamatrina, ligando o motor Taurus, ascendendo até a sua pineal. Terceiro olho, terceira visão, abrem-se as memórias interestelares. A energia do Kundalini encontra a energia humana em uma enorme simbiose quântica, ocorre dentro de você e você exuda essa energia pelo chakra da coroa, ampliando sua enorme malha toroidal. Kang Sham Fam, Kang Sham Fam, Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareum, Hareum,
Hare Onkara. Hare Hare, Hare Hare, Onkara. Assim é. Assim está feito. Vamos à palestra número 28. E como o primeiro slide já fala sobre esse tema que está ali, eu peço a vocês que têm uma crença religiosa, que são agarrados numa religião e ainda cultuam essa tal dessa fé, não se ofendam. Abram as mentes e procurem ver painéis novos. Não se abracem às certezas. Vamos fazer como Immanuel Kant sempre nos disse: colecione incertezas. Faça-se menos certo das coisas. A tal da fé. Saulo, aquele sobre o qual muito já falei, perseguidor de cristãos, procurado por Jesus Sananda, após a passagem de Jesus Sananda pelo planeta, como encarnado, e convertido em Paulo, Jesus chega para Saulo e fala: filho, eu te perdoo pelas suas perseguições, eu preciso da sua ajuda. Se converte, se batiza em Paulo e vem me ajudar. E aí vieram todos aqueles painéis que eu já contei para vocês, dos quais eu vou retirar aqui algumas ideias para trabalhar a palestra de hoje. Só que Paulo criou duas concepções. Ele criou que Jesus nunca havia falado: a salvação pela fé e a justificação pela fé. Jesus nunca falou em Salvador. Essa história de Cristo, que nunca foi falado por Jesus, o Salvador, Jesus, o Salvador, ele nunca falou sobre isso. E ele nunca deu à fé esse extremo valor devocional. E o que Paulo faz ao criar essa salvação e essa justificação pela fé? Resumindo, tudo é questão de fé. E sem fé, nada acontece. E aí eu vou pedir a você que olhe para cá. Ó. Essa posição de devoção, só ter fé. O problema não é ter fé, mas só ter fé tem bastado? Tem realmente funcionado? Vem funcionando? E aí, por isso que eu pedi para você abrir sua mente. Ó. OBS 1 que está ligado à fé, né? Ter fé é fácil. Só falar que eu creio, que eu acredito, é fácil. Somente ter fé é simples. E aí abre a sua mente, porque fé é conforto. Eu no meio espírita sempre ouvi isso, que o ser humano precisa de um conforto, que o ser humano precisa ser aconchegado. Ok, mas só isso. Eu só vou viver de aconchego, de alguém cuidando de mim, de tendo uma certeza de que alguém vai resolver para mim e eu não vou fazer nada. Fé é conforto. Já pensar requer esforço. E aí o número que está aqui deveria ser o 2, tá? 2, ó. Pensar. OBS. Pensar dá trabalho, pois eu tenho que agir. Depende de mim. Lembra que eu falei para vocês já várias vezes? Algo interno. Algo que dependa de você. Essa é a questão. O catolicismo não trabalha os ensinamentos de Jesus Sananda. Não. A Igreja Católica hoje ela é paulínea. Ela não é de Jesus. Porque ele trabalha os ensinamentos de Paulo de Tarso. Essa lógica da devoção, da fé. Ser um ser de fé apequenou os seres. Então aqui é ser do verbo ser, um ser de pessoa, de fé apequenou os seres humanos. Eu venho trabalhando com vocês essa ideia. Crer que tudo é Deus, ou depende desse Deus, faz de nós seres passivos e até omissos. Eu me omito. Eu entrego para Deus. Deus está no leme, Deus está no controle, Deus vai resolver tudo no final. Graças a Deus, Ave Maria, Nossa Senhora, Moisés, Maomé, salvação. E eu? O que eu faço? Aonde entra a minha atitude? OBS 3.
A fé devocional também se percebe, e aí para você não pensar aqui que eu estou falando só do problema da Igreja Católica, não é. Isso aqui é para todos. Tanto que eu acabei de citar o Espiritismo, que sempre trabalhou a ideia do conforto, da fé, também nesse sentido. O hinduísmo na Índia, que eu também já estudei com vocês, onde tudo é sagrado. A vaca, o boi é sagrado. Ok, mas é justo e digno enquanto a fome impera? Já pensaram nisso? Eu já trabalhei com vocês em várias aulas e palestras sobre a INSA, sobre aquelas atitudes daqueles seres que estão sempre se voltando para Meca, aí já não é mais só na Índia, tá? 5 vezes ao dia, para saudar devocionalmente em torno dessa fé. Observe aqueles lugares em que a guerra está imperando, a fome está se alastrando e as pessoas param para louvar um criador local que não se mexe em prol daquilo que ela está vivendo. Ancora hoje está afiado. Vamos então entrar um pouquinho mais no tema da palestra de hoje. A palestra de hoje é sobre a era axial e a mente bicameral. Para entendê-la, a gente vai ter que falar um pouquinho mais de código neural, tá? Falei da fé, é uma coisa mais voltada para a religião. E por que eu falei sobre aquilo? Você vai entender que isso vai se cruzar quando eu falar da mente bicameral, tá bom? Vamos aos códigos neurais. Não é eu não sou biólogo, não sou neurologista, é apenas uma tentativa de um rápido apanhado para você entender do que se trata, tá bom? O cérebro, ele é formado por 100 bilhões de neurônios. Eles estão interligados no que a gente chama de complexo cerebral. Então tá aqui um neurônio, tá bom? Isso aqui é um de 100 bilhões desses seres aqui, ó. Eu até gosto de chamar os neurônios de seres, de criaturas vivas, ativas dentro de nós. Agora vamos a um neurônio, ó. Um neurônio possui milhares desse cara aqui, ó. Aqui está dendrite, pode ser dendritos ou dendrites, não tem problema. Então, esse cara aqui é um dendrite. São milhares dele. Você está vendo aqui vários outros do lado, ó. São milhares, tá? Esses carinhas todos são um neurônio, tem vários dendritos. Por onde as informações entram? E elas são processadas aqui dentro, ó. No nucleolus, que é o nucleolo ou soma. Então, várias informações entram, milhares delas, milhões delas entram pelos milhares de dendritos, porque cada dendrito não recebe uma, recebe diversas. Então, você trabalha com várias informações. Por isso que você tem o seu cérebro o tempo todo. Se você não focar, você está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Várias informações, várias ideias estão entrando. Lá dentro, nesse soma, está o nosso DNA. Os tais dos 28.869 genes que eu repito tanto para vocês. Tá bom? Mas somente um aqui, ó. Esse axon aqui, ó. Só um desse. Onde tem esse outro pedacinho aqui, ó. Somente um axônio, por onde essa informação sai na forma de resposta. Você recebe milhares, milhões, e só uma sai na forma da sua resposta. Então, são 400 bilhões de bits de informações que chegam por hora. E um neurônio é capaz de ler somente 2.000 delas. Então, várias informações que chegam para você se perdem. Você não consegue processar. E aí, olha o importante aqui, ó. Trabalhar com a ideia do ler, dessa leitura aqui, ó. Ler. Ler isso aqui é o quê? Se eu viesse a ler todos os bilhões de bits, lembra do filme Lucy? Eu teria uma percepção total, plena, completa, absoluta. Lembra do que aconteceu com a Lucy? A Lucy, no filme, ela se fundiu com um todo. Ela se fundiu com o seu entorno.
porque ela passou a ler todas as informações. Ela fez o quê? Num nível muito legal de comparação, ela fez o que Pandora fez. Ela fez o que Eva fez. Sem ser humana, Pandora híbrido, biodemo, que se fez humana. Eva já é humana. Ainda que muitos admitam ela como um protótipo humano, como híbrido também, ela já era humana. O mesmo que fez lá atrás. Aí o biodemo Iel Luzbel, na rebelião de Lúcifer, em Capela, ele ampliou a sua percepção. Por mais que ele não tenha o cérebro bilatério como o nosso, ele abriu um leque absurdo. E de Pandora para Pirra, para Noreia, até chegarmos em Eva, várias dessas meninas, mulheres e moças abriram essa percepção e se fundiram com o todo. E se perceberam muito mais importantes do que realmente nos dão como valor de ser humano. E aí, ó, essa leitura limitada, esse trabalho do dendrito recebendo muito e o axônio conseguindo processar pouco, é uma limitação que nos foi dada pela manipulação de Encke. Lembra? Encke e Nirinxage manipulando as hélices na geração do ser humano adâmico. Estudamos isso lá atrás. Mas ele já olhava na linha temporal e ele já tinha a intenção de projetar na gente um futuro onde você era capaz de decretar a sua alforria e deslacrar essa limitação. Ele manipulou de uma maneira que Anu não percebesse e Anu e Enlil acharam que eles estavam sendo obedecidos e Enki criava um ser humano escravo somente. Mas em alguns, ele projetou a possibilidade de abertura desse leque. Tanto que Adão pertencia a essa linha da massa de manobra e Eva deu a poção. Não foi a maçã. Deu a poção e Adão abriu o seu cabedal de acesso. Vamos falar dessa alforria aqui? Vamos. E o que é essa alforria? Alforria aqui é mestria sideral. Mestria sideral, que está aqui, ó, você quebrando os elos das correntes que o aprisionam, é um convite a pensar por sua conta própria. Decretar a alforria e deslacrar a limitação que produziu a enorme massa de manobra. Decretar a alforria é deslacrar a limitação que produziu a enorme massa de manobra. A enorme massa de manobra da fé cega, da devoção plena. Essa alforria permite você fazer isso. E uma opção interna, isso é uma opção interna, sua, não depende de Deus, não vem de fora, que promove a reconstrução de novos genes e de proteínas para o novo humano, o humano 5D, aquele da especiação da espécie humana que eu insisto tanto com vocês. A nova humanidade, a humanidade 5D, a da nova era, ela não terá limitador. As criancinhas de agora, que já estão nascendo, várias delas especiais em vários sentidos, elas não têm limitador. Elas não têm esse limitador das hélices. Elas já vêm prontas para olhar isso aqui e falar, é claro. Troca promove o quê? Ó? A reconstrução, a nova humanidade, promove a troca de espaços vazios por informação. Percebe o que você faz no início da respiração aqui comigo? Quando você elimina os painéis que estão ocupando você para abrir espaço para receber informação. Você precisa ocupar você, mente, coração, seus corpos com informação. Promove o melhor tipo humano possível. Você está se tornando, você está se metabolizando, você está se transformando no melhor tipo humano possível. Que melhor tipo humano é esse?
o ser humano sendo o que ele aspirar a ser. Por isso que eu falo da mente, da tela mental, da criação do projeto de médio e longo prazo. Você cria, você cocria, você plasma o que você quiser ser. Combine intenções claras via pineal com emoções elevadas via chamatrina. Entendeu agora? Ó? Chamatrina, pineal. Porque as gerações futuras serão assim, plenas. E aqui, ó, BS1, aqui nas intenções claras, ó. E como eu posso agir assim? É o próximo slide que eu vou mostrar para você. O nível da compreensão humana. A gente vai entrar, então, agora na mente bicameral. Aqui está até o livro, tá? God's Voices, Bicameral Minds. Então, God's Voice and the Bicameral Minds. The Theories of Julian Jaynes. Da outra vez que eu falei com você sobre Julian Jaynes, eu falei Julian James. Estava errado, era com M não, é com N, é Julian Jaynes. O livro dele, você vai ver por aí que pode ser traduzido como A Origem da Consciência no Colapso da Mente Bicameral. Eu já vi também A Origem da Consciência no Ocaso da Mente Bicameral. Tá? Aqui seriam a voz dos deuses, ou as vozes dos deuses, e a mente bicameral. Essas são as teorias de Julian Jaynes, que a gente vai estudar um pouquinho aqui. O ideal seria ler o livro, tá? Mas, para quem não pode, para quem não consegue, eu vou tentar trazer o que é mais importante que ele ressalta dessa história que nos interessa aqui. Até 2.700 anos atrás, não havia registro da existência de seres com senso crítico. Ou seja, da galera para trás, desse período aqui, todo mundo era passivo, omisso, sereno, subserviente. Não se criticava nada. Ou seja, se não havia, era um domínio externo, uma imposição divina. Por isso que se gerou esse hábito, essa crença, essa fé. Só que o psicólogo Julian Jaynes, ele explica sobre as duas câmaras do cérebro, essas duas aqui, ó, azul e a abóbora ou amarelo, dependendo de como estiver aparecendo a câmera para vocês, tá? Onde, na primeira, atua um impulso externo que que move o ser. É a tal da voz dos deuses. Tá? Na tradução, a gente gosta de botar aí no singular. Então, em vez de falar as vozes dos deuses, como está ali no inglês, em inglês, a gente coloca a voz dos deuses. Mas não tem muita diferença aqui não, tá? Então, numa das câmaras, você recebe um impulso externo. É aquilo que a gente chama de voz dos deuses. É a voz de Javé. É a voz da Trimurti. Foi durante algum tempo a voz de Apolo. Foi durante muito tempo a voz de Indra, o Varuna, ou Zeus, da mitologia grega. E, na segunda câmara, o seu eu surge como resultado desse impulso, mas sem questionar. Esse é o problema da mente bicameral. Você recebe um impulso, e o impulso fala assim para você, fale X, e você faz o quê? X. O impulso fala, fale Y, você faz Y. Está provado já por experiências de cientistas, neurocientistas, que colocaram controladores, medidores, GPS na mente de diversas pessoas e pediram para essas pessoas pensarem em alguma coisa. E elas pensavam no que fosse elefante, água, dor, comida. E eles identificavam que antes da pessoa falar naquilo que ela pensou, um cantinho do nosso cérebro se acende. Tipo 5 segundos antes. E aí logo depois a pessoa fala. Aí você pensa numa outra coisa, um outro cantinho acende e a pessoa fala, dando a impressão, que não é impressão, que algo vem antes de você falar.
E aí entra até um questionamento de se todos realmente têm o tal do livre-arbítrio, uma vez que eu ouço a indução e não questiono. Só que essa mente bicameral, ela ainda existe, ela ainda impera, mas o que aconteceu? De 2.700 anos para cá, com a entrada da era axial, vamos trabalhar ela também, surgiram seres críticos. Que seres críticos são esses? 2. Com as câmaras mentais oriundas dos múltiplos deslacres. Ou seja, Pandora, quando deslacrou, Eva, Noreia, Pirra, lá atrás e Aulusbel, mesmo com o cérebro radiata, o que aconteceu com esses seres? O que acontece com você agora? Você recebe o impulso? Recebe. E ele fala para você assim, diga X. Só que a mente deslacrada faz assim, por que X? Quem é X? O que é X? O que eu faço com X? Por que você? Então você agora fala assim, não, eu quero falar Z, eu quero falar Y. Eu não quero falar nada. Eu quero falar quando eu quiser. Esse é o ser que deslacra. E para você fazer o cruzamento com a bibliografia da aula 5 do nível 1, dada recentemente, a última. Esses seres críticos também podem ser aqueles seres crísticos das sementes de luz que você viu eu trazer aqui, de uma antecipação que Micah fez lá atrás das linhas temporais, olhando e percebendo, lá na frente, eu vou precisar desses seres aqui. E eu vou colocar esses seres aqui. Eu vou colocar esses seres na Terra onde e como eles estão hoje. E veio você. E veio você fazendo uma nova Pandora, uma nova Eva. Percebe? E como entender a era axial? Então vamos lá. Foi quando seres, olha como esse slide aqui, ele é um negócio assim fabuloso. Eu me emocionei montando ele. Então tenta acompanhar, eu vou tentar ser o mais didático possível aqui, uma coisa que nem sempre eu consigo, né? Foi quando os seres 4D definiram. Então aqui, ó, seres que estavam em abóbora, eles definiram, eles vão mudar de cor. Definiram que não mais obedeceriam aos impulsos da primeira câmara. Essa é a era axial que entrou há 2.700 anos. Certos seres começaram a brotar do planeta. Nessa hora, eles vieram realmente induzidos, trabalhados, conduzidos pelas ordens, já pela lógica de Micah lá atrás. E quem é que surge? Na Índia surgiu Kapila, outro fractal de Vishnu, que eu explico no clube de membros. Ele é gerador da Sankhya, que eu já expliquei para vocês um pouquinho sobre a Sankhya. Na Índia também surge Siddhartha Gautama, o nosso Buda. E surge Mahavira, o último Tirthankara do jainismo, que eu expliquei na aula de religião quando eu comecei a falar sobre jainismo. Surge na China. Você veja que aqui nem todos são avatares. Nessa listagem aqui, nem tem avatar na lógica óbvia da construção de avatar. Talvez o único que a gente pode chamar de avatar aqui nessa linhagem toda é Buda. Tá? Na China surgem Lao Tse e Confúcio, com as bases de taoísmo e confucionismo. Taoísmo, Lao Tse, confucionismo, Confúcio. E olha como é que são em vários lugares. Na Pérsia, Zoroastro. Zoroastro até tem uma versão que fala dele como avatar, mas eu não vou conseguir explicar isso aqui agora para vocês, tá? Anunciava o crepúsculo dos deuses, que era o fim dessas vozes, o fim da voz dos deuses. Ou seja, não mais todos receberão ordens e obedecerão. Na Grécia, Tales de Mileto, sobre quem eu vou falar muito no clube do canal, clube de membros, Pitágoras e Parmênides criaram a filosofia. Hesíodo
criava a teogonia. Olha que coisa fantástica. Era o fim da imposição de códigos neurais. O ser humano se abria dessa maneira e ele se tornava essa luz, acessando o que ele queria, não Deus, mas a fonte que tudo é, e sendo subserviente a ninguém. E a OBS 1 está aqui embaixo. O definiram, ó, lá em cima. Fim da era da opressão divina. O convite a pensar e a não mais responder ao primeiro impulso. A era axial propõe a você uma ideia do submeta-se, receba a ordem e fale o que ele quer. É uma opção sua. Fé, devoção, crença pura e simples. Ou torne-se soberano. E aqui esse asterisco está em todas as doutrinas ou filosofias ou disciplinas. São todas elas doutrinas ou disciplinas de bem viver. Aqui não tem religião na acepção da palavra. Tanto que eu falei para vocês lá atrás que o jainismo ele é até considerado religião e ele é a mais pura e bela que você puder imaginar. Alguns até também atribuem o taoísmo e confucionismo à religião. Só que não é. É aquela lógica da escola de saber. Que eu falo que o candomblé e a umbanda são escolas de saber. Para mim, não são religiões. E aí chegamos a Apolo ou Dionísio. E aí você vai entender como tem a ver com essa questão da era axial e da mente bicameral. Primeiro que Apolo e Dionísio são dois deuses do panteão grego, tá? E Nietzsche, aquele filósofo que eu gosto muito de trazer para vocês, Friedrich Nietzsche, ele tipificou o comportamento humano baseado no comportamento de dois deuses do panteão grego, Dionísio e Apolo. Apolo exige do humano obediência cega, aceitando o primeiro impulso, sem questionar. Então, Apolo, ele é um mentor bicameral louvável. Ele é a favor de que você receba X, fale X. Receba Y, fale Y. Amém. Obrigado, Senhor. Deus no comando. Ainda que para ele, Deus seja ele. Como eu falei para você recentemente, Apolo é um desses deuses que até pouco tempo, ano passado, 23, ainda tentava influenciar a humanidade. Não mais. Dionísio sugere que todos vivam sem imposições externas. Assim, ser Dionísio é sair da zona de conforto. Percebe? Então, como que se modifica o DNA? Aquele DNA que eu falei lá do soma, de dentro do seu neurônio, os seus 28.869 genes, como que você modifica isso? Na mesmice apolínea, recebendo X e falando X? Ou na inusitada mudança dionisíaca? Responde você dentro de você. OBS 1. Vamos falar de novo de Nietzsche. Ó. Segundo Nietzsche, Jesus Sananda foi o ser mais dionisíaco que houve. Então tá aqui, ó. Jesus, o mais dionisíaco de todos. Porque ele quebrou a corrente. Ele foi outro que falou para Javé, não vou seguir a velha aliança. Não vou conseguir fazer isso. Se você quiser me dar a opção de levá-los para você pela nova aliança, Javé disse não. Jesus foi o ser mais dionisíaco, de todos. Mas o cristianismo, que se disse surgir de Jesus Sananda, e não surgiu, né? Ele é paulínio, apolinizou a humanidade inteira, fazendo de toda essa massa de manobra obedientes, cegos, submissos. Vamos aprofundar o que é ser dionisíaco. E aí, Dionísio é o deus de festas e deus de vinho. Tem várias atribuições de Dionísio, tá? Ele é outro a quem é falado, a quem é linkado o poder das poções. Ele também gostava de manipular poções, como fazia Epimeteu, tá? O que é ser dionisíaco? Para isso eu vou ter que voltar no tempo de novo, ó.
e fazer você lembrar que do século VI ao século XVI, 1000 anos, né, gente? A Igreja Católica não permitiu a alfabetização das massas. Esse sinal de exclamação, por quê? Que massa é essa? O gado. Para a Bíblia não ser interpretada errado. Ou seja, se você abrir uma nova visão, se você quiser fazer uma nova interpretação, está errado. Pois você passaria a ser muito Dionísio se você fosse alfabetizado. Mas o povo do poder da igreja se alfabetizava. Era a grande massa que ficava de fora. Só que alguns, seguindo essa tentativa de modificação, foram dionisíacos. Martim Lutero, René Descartes, Immanuel Kant, e romperam com as imposições. Então você veja como ao longo da humanidade, ao longo da história da Terra, vários seres, não foi só um. Não é você só agora que está fazendo isso. Agora você tem internet. Agora você tem um outro acesso que é a rede. A rede muda tudo. A rede facilita você ser controlado pela matriz de controle negativa ou facilita você ter acesso ao cabedal de informações. O dionisíaco, ele acrescenta novos painéis e novas estradas à existência, ao negar uma condução por uma ordem externa. E a respiração, olha o motivo pelo qual eu faço aquilo tudo com vocês no início, ela amortece a mente bicameral para despertar o seu eu mais profundo. Quando você respira, você ouve assim um X e fala assim, hã? Por que X? Você amortece. Mas o que ele quer de você é essa respiração todo dia. Muito rápida, muito acelerada, muito perdida. Eu entro correndo no carro, eu entro correndo no elevador, eu entro correndo na escola, eu entro correndo na repartição, eu entro correndo no escritório, e eu estou sempre com pressa, porque eu recebo X e falo X, eu recebo Y e falo Y, e eu não consigo parar e acalmar. Eu não consigo parar e ouvir uma flauta indiana tocando no fundo, e eu... Quando eu faço isso, eu recebo uma ordem e eu falo assim, não. Em alguns desses seres, essa ordem nem consegue chegar mais. Porque você não só bloqueia a saída, como você começa a bloquear a entrada. E aí, o seu acesso às entradas são feitas por quem? Por quem você quer, por quem você respeita, por quem você tem vínculo. E aí vem os seus mentores, seus mestres. Gente, a erraticidade toda sabe disso. Eles não conseguiam falar para a grande massa de manobra, mas alguns de vocês começaram a compreender. É isso que falava Emmanuel. É isso que fala até hoje do lado de lá Chico, Bezerra, o próprio pessoal do Espiritismo, o próprio Allan Kardec tentou fazer isso, mas foi super atrapalhado. Então você não é mais um ser que será conduzido por uma ordem externa. E a sua respiração consegue amortecer isso. Seu cérebro, ele até é capaz de conduzir essa mudança, sabia? O seu cérebro consegue fazer isso. Mas ele depende de quem? De permissão. De quem essa permissão? Sua. Você precisa falar para você, eu quero ser feliz. Eu quero aprender. Eu quero sair dessa situação. E onde entra Deus nisso? Não entra. Não tem Deus no comando. Só uma informação a mais aqui, ó. Dionísio, se você for pesquisar sobre ele é Baco na mitologia romana. Dionísio é mitologia grega. Tá? Como eu venho trazendo sempre para vocês, tem vários nomes. Alguns têm muitos. Por exemplo, Zeus. Zeus é Indra, Varuna, tem mais um. Indra, Varuna, esqueci o outro, tem mais um, tá vendo? Então, Zeus tem vários nomes.
Na verdade, não são vários seres diferentes. São mitologias distintas que se referem a ele de uma outra maneira. Tá? Como Javé. Javé é Brahma, é Alá, é Caos, é Atom, é Kayen. São vários desses. E como funciona ser dionisíaco? Vamos juntar tudo agora? No núcleo de cada célula estão os 23 pares de cromossomos e os 28.869 genes. Tá? Somente 2 ou 3% deles estão ativos. Em você, não. Em você que já está dando esse espaço a mais, que você tem ampliado ali 1%, já é uma aproximação de Lucy. Veja o filme Lucy para você entender os percentuais. Se você ampliou para 5%, 6%, já significa que você está se permitindo. Mas na grande massa, somente 2 a 3% deles estão ativos. E isso é proposital para formatar um ser obediente. É aquela imposição das mudanças das hélices, mas até o que você faz hoje, que é quebrar o paradigma, foi visto lá atrás por Enki e, sobretudo, Nirin Sage. Nirin Sage era menina. Os Anunnakis, eles eram humanoides biológicos. Eles eram, na verdade, biodemol. Então, eles tinham a sexualidade. E a menina Nirin Sage já trabalhava por trás, com Lilith por trás, influenciando-a no sentido de vamos quebrar essa corrente. OBS1. Os 97% era o tal do DNA lixo, que agora é sagrado, que para você não é mais 97. Você vem usando um percentual maior. Então, se o cara usava 3, sobrava 97. Para você hoje deve estar sobrando uns 95, 90, 85, porque você está usando mais. Ou seja, num ser humano comum, menos de 900 genes são capazes de produzir proteínas e operar o nosso DNA. Por isso que a gente não se cura, não se resolve, não se perdoa, não se permite ampliar, porque você não trabalha com os outros. Na área HR1, que é a parte dos 3% ativos, reside o tal do RNA mensageiro, sobre o qual eu vou falar muito no Clube de Membros. Não lancei a terceira aula do Clube de Membros, já tem 15 prontas. Tamanho material que Rocknar e Rancor têm trazido ultimamente. Esse RNA mensageiro, ele é capaz de promover uma mudança genética, caso receba a intenção do ser. É a sua intenção. Você faz com que o seu RNA mensageiro carregue o que você quer. Por isso que a gente fala para vocês, pensa. Mas não só pensa, cocria, plasma. Eu quero me curar. Eu quero ser melhor. Eu quero perdoar. Eu quero ser feliz. Você é capaz de gerar essa mudança, sendo dionisíaco. Isso é o tal do epigenoma. O que é o epigenoma? Está aqui do ladinho, asterisco. Ó. Epigenoma é um mapa que se sobrepõe ao mapa do genoma. Você tem um genoma. Quando você cria um epi, um além, um genoma de borda, um genoma excedente, você cobre o seu genoma e você permite a mudança ocorrendo. É você mudando o seu genoma. É uma automanipulação genética. Que fez o peixe quando saiu da água? Vou contar isso rápido para vocês. A própria biologia, a própria evolução dos seres, fala que os primeiros animais estavam na água. E os peixes, que se tornaram anfíbios e depois répteis, eles da água olhavam
Eu vou tentar contar uma historinha aqui, romantizando ela, tá? Para tentar ser rápido e objetivo para você entender. Claro que é muito mais complexo do que isso. Os peixes estavam na água e eles olhavam para fora da água. Você vê que vários peixes até hoje conseguem chegar até a superfície e eles olham para fora, eles veem o entorno. E eles observavam as ilhas, os litorais, e alguns começaram a ter a intenção, olha o epigenoma, olha a construção interna, de ir até aquela graminha verde, até aquele matinho verde, até aquela borda com limo que estava fora para se alimentar. Porque onde ele estava já estava acabando, ou não estava mais suficiente. Ao fazer isso, ele gerou um epigenoma dentro dele, ele reconstruiu-a, ele se manipulou, e as próximas gerações dele, não foi nem ele, mas as próximas gerações dele, quando ele gerou novos filhotes, os próximos que nasceram já olhavam para fora e já pulavam para fora e começaram a se adaptar na lama da borda, no entorno do litoral, e assim vários desses seres de peixe foram saindo da água. Percebe quando eu falo sobre as próximas gerações? Você está mudando agora para você, porque o humano adâmico consegue fazer mais que o peixe. Ele transforma o seu entorno, ele transforma a si mesmo e ele faz o salto. Mas os próximos que você vai gerar, e mesmo que você não gere mais filhos, os próximos que você vai produzir mentalmente, influenciando netos, bisnetos, sobrinhos, tudo isso é formatação de epigenoma. É você se modificando e se reconstruindo. A sua mente ela é aberta ou é fechada? A mente aberta foca na solução. A mente fechada foca no problema. A mente aberta busca estimular a criatividade. A mente fechada não busca novas soluções. A mente aberta sabe lidar com seus medos. A mente fechada deixa que os medos dominem. A mente aberta usa as críticas em benefício próprio. A mente fechada é fechada a qualquer crítica. A mente aberta permite-se adaptar ao novo. A mente fechada se vitimiza e não aceita as mudanças. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam cara. Jai Jai Shivam Shivam cara. Harion. Harion. Harion cara. Hare Hare. Hare Hare. Om cara. Assim é. Assim está feito. Felicidade imensa, mais uma vez, de terminar essa palestra, segurando aqui as emoções de maneira absurda, porque é como se eles estivessem sentados do meu lado. Tamanha quantidade de informação que eles atravessaram, que eles conseguiram me fazer entender. Fora os que eu não entendi, né? Mas eu sei que essa palestra é uma palestra para hoje, amanhã e sempre. Não por mim, não pelo canal, não por nós, mas pelo que virá, pelo que está para acontecer ainda esse ano. Isso vai ficar na rede, isso vai ficar na nuvem, isso vai ficar dentro de vocês. E vocês vão passar isso adiante. Não na busca de seguidores, na busca de mais clique. Não é isso que eu procuro com vocês e vocês já compreenderam isso. Eu quero vocês comentando sim para tirar dúvida. Eu quero vocês comentando sim para vocês se esclarecerem, para vocês, inclusive, duvidarem, questionarem. Questionem os meus questionamentos. Não se permitam. Eu não quero que você ouça aqui o X e fale X, é isso mesmo. Não! Trabalhe essa ideia. Vai além. Vai a mais. Faça parte de algo muito maior que é o que nós estamos construindo aqui dentro desse canal, a partir do Comando da Luz, que nos permitiu um braço do Comando Semente da Luz. Essa foi a última palestra, sim, da nova listagem. E eu também estou muito
interessado em fazer de novo a palestra número 1, lembra? Porque foi a palestra do mito do ovo cósmico, que é outra maravilhosa, que eu espero trazer para vocês na próxima palestra, essa número 1 de novo, já renovada. Já mudei várias coisas, já reconstruí várias coisas, já tem novidade ali, e ela é outra que é absurdamente importante. Então, eu espero vocês em muito breve para se juntarem a nós aqui no nosso canal, nas nossas aulas e palestras. Beijo no coração, abraço fraterno e amigo, fiquem em paz. Estudem.